Olá, eu sou a professora Dinancy Silva. Tudo bem com vocês, queridos? Sejam bem-vindos à nossa aula de número 157. Hoje nós vamos estudar um assunto importantíssimo da língua portuguesa, verbo. Vamos estudar os tempos verbais, certo? Você vai conhecer um por um deles. Então, gente, preparados? Vamos lá? Vamos! Olha aí. Nós vamos começar, pessoal, pela leitura de um texto. Você sabe, na língua portuguesa, o estudo deve fundamentar-se, basear-se no texto. Então, o texto é o nosso ponto de partida, é o nosso meio e é também a nossa chegada no estudo da língua. Então, vamos lá. Eu leio aqui, vocês leem aí. Olha aí. Eu vesti, calcei, penteei, peguei, saí, andei, subi, entrei, cumprimentei, entreguei, brinquei, comi, bebi, dancei, brinquei, falei, gritei, cantei, dancei, despedi, corri, cheguei, dormi. Olha que interessante, gente. Vocês perceberam que aqui, nesse texto, nós só temos verbos. Ou seja, o texto completo, o texto inteiro foi constituído apenas e tão somente com verbos. Mas na língua portuguesa nós temos 10 classes de palavras. Porém, o autor selecionou apenas a classe dos verbos, que é a classe de palavras mais rica da língua portuguesa, para elaborar esse texto. Você percebeu que aqui tem uma história, ó? Começou com ele se vestindo, calçando, né? Penteou os cabelos, peguei alguma coisa, saí, deve ter sido a carteira dele, né? Saí, andei, subi, entrei. Ele foi em algum lugar, cumprimentou as pessoas, entregou alguma coisa, brincou, enfim, ele tem toda uma história, né? Passou-se o dia inteiro, chegou em casa e dormiu. Olha que lindo. Dá para você entender assim. Né? Lendo o texto, você percebe o contexto e, portanto, compreende e interpreta o texto. Então, amores da minha vida, já sabemos que todo o texto foi constituído por verbos. Vamos, então, compreender um pouco melhor sobre o verbo, sobre os verbos. Vamos compreender os tempos verbais. Muito bem. Então, os tempos verbais, o tempo, não é, em que o verbo está, ele é classificado, eles são classificados, né, basicamente em 3 tipos. Então, no verbo nós temos o tempo presente. O que é o tempo presente? O tempo presente é aquele em que o fato ocorre no momento em que estamos falando, não é? Então, ele representa fatos, o presente vai representar fatos que se passam, que ocorrem no momento atual. Que momento atual é esse? É o momento em que estamos falando, agindo, vivendo. Então, o presente é esse tempo que nós temos aqui. Aliás, né? A vida é constituída, é feita de tempo. E que tempo é que nós temos? Esse, o presente. O passado já foi, não tem como resgatarmos. O futuro, quando chegar, é presente. Então, afinal de contas, nós só temos o presente. Vamos aproveitar, amores da minha vida? Estudando, aprendendo, para você ter um ótimo emprego, né? Você ter seu salário, ou melhor, seus rendimentos, vamos chamar assim. Então, eu disse que o verbo é dividido, né, classificado em 3 tempos. O presente, já entendemos, que é aquele em que os fatos se situam nesse momento, no momento em que eu estou falando. Seguindo, nós vamos conhecer o outro tempo, que é o passado. O passado também é chamado de pretérito. Então, o passado também é conhecido como pretérito. Né? Você já viu aquela expressão que diz assim, ai, fulano fez uma bobagem, fez uma coisa que eu fiquei pretérita. Quer dizer, eu fiquei passada, né? Aqui a linguagem está figurada. Mas só para ilustrar para você que o verbo no tempo passado é mesmo que dizer que o verbo está no tempo pretérito. Em que consiste o pretérito? Bem, o pretérito é aquele tempo verbal em que o evento, os fatos ocorrem
um pouco antes, um tempo antes do momento atual, do presente. Então, o passado é conhecido como pretérito, como você já sabe. E significa que alguém realizou algo, um ato, um evento, não é? Em que tempo? Num tempo antes do presente, num momento anterior a esse que você está vivendo. Então, você já entendeu, já compreendeu a dimensão do pretérito, do passado de um verbo. Vamos conhecer o futuro? Vamos lá. Então, o futuro representa uma ação que acontecerá, não é? Que acontecerá. Isso no modo indicativo acontecerá com certeza, certo? É o modo da certeza no indicativo. Então, o tempo futuro vai representar, vai indicar esta ação que terá lugar num futuro. Ela ainda não ocorreu, ela ainda vai acontecer. Então, o futuro indica esta ação que vai acontecer futuramente. Exemplo, eu cuidarei disto mais tarde, ou seja, eu não estou cuidando, eu não cuido agora, eu não cuidei no passado, eu ainda vou cuidar, eu cuidarei disto mais tarde. Aqui está nos tempos simples e numa locução verbal seria eu vou cuidar disto mais tarde, com a indicação de tempo futuro. Amores, isso aqui está claro para vocês? Vocês compreenderam então que o verbo, que é a classe de palavras mais rica da língua portuguesa, ele é a palavra que indica ação, estado, movimento, mudança de estado, né? E fenômenos da natureza, também indica aspecto. E vai situar todos os eventos que nós realizamos, todos os fatos, os fenômenos, no tempo. Então, o verbo basicamente ele está ligado ao tempo. Que tempo? O presente, o passado e o futuro. Basicamente são esses três tempos, mas eles se subdividem. Assunto que você vai conhecer um pouquinho mais tarde. Vamos ler agora um outro texto e identificar as formas verbais e em que tempo está? Vamos lá? Olha aqui, acompanhe comigo. A gança que punha ovos de ouro, que é uma fábula, certo? Um gênero textual que você já conhece. Então vamos ler comigo. Um homem possuía, olha aqui o verbo, um homem possuía uma gança que toda manhã punha um ovo de ouro. Vendendo esses ovos preciosos, aqui também nós temos uma forma verbal, só que ela está numa forma nominal, ok? Vendendo esses ovos preciosos, ele estava acumulando, aqui eu tenho locução verbal, uma grande fortuna. Quanto mais rico ficava, forma simples do verbo no tempo passado, né? Quanto mais rico ficava, porém mais avarento se tornava. Também eu tenho aqui verbo. Começou a achar que eu tenho verbo, começou, mas se eu considerar todo esse conjunto aqui, começou a achar, eu tenho uma locução, que um ovo só por dia era pouco. Olha outro verbo aqui. Por que não põe 2 ovos, 4 ou 5? Põe é verbo. Pensava ele, pensar também indica uma ação e é verbo. Provavelmente, se eu abrir a barriga desta ave, abrir é verbo, ação de abrir. Encontrarei, olha a forma verbal aqui no futuro, uma centena de ovos e viverei, também no futuro, o verbo viver no futuro, como um nababo. Muito bem. Assim, vamos lá, assim pensando, matou a gança. Olha aqui, matou no passado. Abriu-lhe a barriga, abriu no passado e naturalmente nada encontrou. Encontrou aqui também uma forma verbal, o verbo está no pretérito, no passado. As formas verbais que estão em destaque, vermelho, você pode observar que elas indicam o presente, o passado e o futuro. Claro, havia outras formas verbais que eu destaquei para você aqui. Vamos para outro texto, para vermos outros verbos ainda e em que tempo eles estão conjugados? Então vamos lá. Encrenca à vista é o título desse texto. Nem bem entrei no pátio da escola e alguém me deu um empurrão.
era Clóvis. Olha aqui o verbo entrar conjugado no futuro, futuro do presente. Deu, o verbo dar, conjugado aqui no pretérito, no passado, não é? Essa ação aqui ocorreu no momento anterior ao presente. Como é nervosinho, vai encarar, olha aqui, vai encarar é uma locução verbal que dá a ideia de futuro, certo? Olhei indica uma ação que se realizou no passado. Olhei para aquele estúpido, morrendo de ódio. Ele me deu outro safanão e me disse. O verbo dizer aqui também está conjugado numa forma passada, né? No momento em que ele está falando, essa ação já ocorreu. E me disse. Isso é para você deixar de ser besta. Quem manda aqui no pedaço sou eu. O que podia fazer? Calma, Toninho, disse para mim mesmo. Olha, que legal, correto? Então, aqui eu destaquei algumas formas para você do verbo conjugado no futuro e no passado e, obviamente, que aqui você observou, embora eu não tenha mostrado, você encontrou outras formas verbais, como, por exemplo, podia fazer, manda, né? Deixar de ser, todas são locuções verbais e formas verbais nos tempos simples e compostos. Muito bem? Vamos seguir aprendendo ainda mais sobre os verbos. Vamos lá. Leia o trecho da canção Aquarela e observe os verbos sublinhados. Esses que estão destacados aqui, eu acho, para mim parece quase rosa. Não sei que cor está aparecendo para você. Numa folha qualquer, eu desenho um sol amarelo. E com 5 ou 6 retas, é fácil fazer um castelo. Corro o lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover, com 2 riscos, tenho um guarda-chuva. Note, né? Numa folha qualquer, eu desenho um sol amarelo. A palavra desenho aqui é verbo, tá? Porque indica a ação de desenhar. Existe essa palavra como substantivo, mas aqui ela é verbo. E com 5 ou 6 retas, é fácil fazer um castelo. Corro, né? Do verbo correr, mas aqui é exatamente passar o lápis em torno da mão. E dou, corro no presente, o verbo dar, né? E dou, eu dou, tu dás, ele dá, no presente também. E se faço também no presente, o verbo fazer conjugado no presente e o verbo ter também conjugado no presente. Eu tenho agora, no momento em que se fala. Vamos então, seguindo aqui. Se um pinguinho de tinta cai, olha o verbo cair. Em que tempo está esse verbo? Né? Cai está no presente. Num pedacinho azul do papel. Num instante imagino uma linda gaivota a voar no céu. Imaginar, o verbo imaginar conjugado no presente do modo indicativo. Olha, essa música é muito linda. E eu canto excelente, sabe? Só no meu banheiro, óbvio. Senão eu cantaria para você, mas você já deve, com certeza, ter tido o privilégio de ouvir e até cantar essa música que é lindíssima, né? Um dos ícones da nossa música popular brasileira. É assim, coisa mais linda. Ouça, se você ainda não ouviu, sugiro a você, tira um momentinho e vai conhecer Aquarela. É linda essa música. Muito bem, espero que você tenha gostado, tenha aprendido. Revisando rapidamente, o verbo é a classe de palavras mais rica da língua portuguesa, por conta das suas flexões. Indica ação, indica estado, mas não é o estado da federação, tá? É uma condição. Então, estado, aparência de estado, mudança de estado, indica também fenômenos da natureza, ok? Então, o verbo é essa palavra riquíssima e que situa os fatos, os eventos desse mundo, da nossa realidade, no tempo. Tudo que nós fazemos, e aliás, nós só podemos compreender qualquer evento nesse mundo real se estiver situado no tempo e no espaço, correto? Então, o tempo é dado pela classe gramatical
dos verbos e o espaço pelos advérbios que nós vamos estudar num outro momento. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. É isso. Agora vamos praticar. Vamos para a nossa dinâmica local interativa. Muito bem, queridos! Olha, nós temos um exercício que não está difícil, mas você precisa realizar, porque se não realizar, você não compreende, não assimila direito a teoria que nós vimos até agora, tá bem? Então, para você consolidar a sua aprendizagem, seja um estudante ativo, pratique o exercício ADLI. Indique se os verbos nas frases, identifique os verbos nas frases e classifique-os quanto aos tempos verbais. Eu quero duas coisas, quero que você me aponte onde estão os verbos e diga para mim quais são os tempos verbais em que eles estão, ok? Tenho 5 alternativas aqui, leia cada uma delas e faça as duas atividades. Seguindo, nós temos um texto para 2 questões. Vamos lá? Olha aí, você vai ler esse texto, o menino que mentia, vai ler o texto e você vai realizar uma atividade. Vamos ver qual é? Olha aí. A questão é a seguinte, observe, ninguém acredita quando o mentiroso fala a verdade. Em que tempo se encontram os verbos destacados? Quero que você me diga que tempo verbal está o verbo acreditar e o verbo falar. Temos uma terceira questão? Ok, terceira questão nós temos bastante atividade. No título do texto, menino que mentia, o verbo sugere uma ação, que é essa aqui, né? Essa ação horrível. Que ação? Vamos ver. Onde é que ela está? O verbo sugere uma ação que ela está situada onde, hein, gente? Examine as 4 alternativas e responda. Eu volto já já para conferir o seu trabalho.
bem, queridos? Muito feliz pela participação. Vou já registrar aqui. Olha, nós temos a Riana Silva, disse que a questão 3 é a letra C. O Moisés Magalhães Silveira, nossa, o Moisés respondendo as 3 questões, dizendo que a questão 1 é a letra A questão 2 é a letra D e a questão 3 é a letra B. Muito bem, Moisés, vamos ver se você acertou. O Miguel Eduardo está também apostando aqui que a questão 1 é a letra... Ai, aqui tá diferente, que é a letra A. Muito bem. Anne Caroline está dizendo que a questão 1 é a letra B. E o Miguel Eduardo, questão 2, do futuro. Cauã Floriano, acho, questão 2, pretérito. Muito bem. Agora nós vamos verificar se vocês acertaram. Vamos lá, meus amores, vamos conferir então. Questão 1, identifique os verbos nas frases e classifique-os quanto aos tempos verbais. Então, veja bem, papai gosta de verdura. Então, nessa primeira, nós temos papai gosta de verdura. Qual é o verbo? É para a gente dizer onde está o verbo e qual é o tempo verbal. Então, papai gosta, gostar é o verbo, né? Está em que tempo? No presente. Muito bem. Parabéns a quem acertou no presente do modo indicativo. Damião estudará a lição. Vou identificar o verbo estudar e está conjugado no futuro. Nossa, meu F saiu horroroso aqui, assim, futuro. Os meninos jogarão basquete, também o verbo jogar aqui está conjugado no futuro do presente, né? No futuro do modo indicativo. O garoto vende pipoca, vender está conjugado no presente do indicativo, muito bem. Eu vendi minha bicicleta, vendi aqui está no passado. Certo? No pretérito, que você também conhece, não é essa nomenclatura? Pretérito ou passado. Muito bem, parabéns aos nossos queridos que acertaram, correto? E agora nós vamos para a questão de número 2. Vamos lá. Aí você vai ler, ó, um pastor costumava levar o seu rebanho para fora da aldeia. Um dia resolveu pregar uma peça nos vizinhos. Um lobo, socorro! Ele vai comer minhas ovelhas! Os vizinhos largaram o trabalho e saíram correndo para o campo para socorrer o menino. Mas encontraram-nos às gargalhadas. Não havia lobo nenhum. Ainda outra vez ele fez a mesma brincadeira e todos vieram ajudar. E ele caçoou de todos. Mas um dia, o lobo apareceu de fato e começou a atacar as ovelhas. Morrendo de medo, o menino saiu correndo. Um lobo, socorro! Os vizinhos ouviram, mas acharam que era caçoada. Ninguém socorreu e o pastor perdeu todo o rebanho. Qual é a moral dessa história? Ninguém acredita quando o mentiroso fala a verdade. Muito bem. E nós queremos saber agora, nessa questão de número 2, isso aqui, ó, essa parte do texto. Ninguém acredita quando o mentiroso fala a verdade. Em que tempo se encontram os verbos destacados? Eu tenho o verbo acreditar e o verbo falar. E a pergunta é, em que tempo eles estão conjugados? Qual é o tempo verbal? Muito bem. Então, eu acredito, tu acredita, ele, o mentiroso, né? Ou ninguém acredita, está no presente. Está no presente, no tempo presente. E fala também está no presente. Está conjugado no modo indicativo no tempo presente. Correto? Vamos então para a questão de número 3, que também se refere ao nosso texto. No título do texto, Menino que Mentia, o verbo sugere uma ação, certo? A ação de mentir. Então, essa ação de mentir, ela está no presente, letra B, que ainda irá acontecer, ou seja, no futuro, está no passado, no pretérito, ou que está acontecendo agora, né? Menino que mentia. Qual é, então, a resposta? Onde é que está em que tempo está?
Eu mentia, tu mentias, ele ou ela mentia, né? O menino mentia. Então, esta ação está localizada no tempo verbal passado, na letra C. Parabéns aos nossos queridos que acertaram, né? Passado ou pretérito. Correto? Então, essa ação se localiza no passado. Muito bem. É isso, pessoal. Temos mais outra questão? Não? Ok. Olha, eu espero que você tenha gostado e aprendido muito sobre os verbos. Ainda temos muitos aspectos para estudar e aprender sobre os verbos, assuntos das nossas próximas aulas. Ok, queridos? Prazer imenso estar aqui e eu encontro vocês numa próxima aula, se Deus quiser. Beijo no coração! A sua aula continua no próximo vídeo.